Você sabia que o Flamengo já foi um dos clubes mais endividados do Brasil? Lá vai ele, olho no lance. E aí pessoal, tudo bom? Por aqui, como é que vocês estão? Estamos retomando aqui as atividades no canal. Eu senti que eu perdi um pouco da intenção do canal, por isso que eu resolvi parar de gravar aqui para vocês os reacts, análise da rodada, porque não é nesse sentido que eu quero levar o canal. A gente retoma o canal justamente com um assunto que a gente quer falar aqui, gestão esportiva. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Clube Regatas Flamengo. Como que ele sai lá de 2010, 2012 como um dos clubes mais endividados do Brasil até o ponto em 2019 e hoje sempre disputando títulos com jogadores de alto nível, pagando aí 80 milhões de reais à vista num De La Cruz, contratando, pagando altos salários e tendo superávit ano a ano. Flamengo em 2010 tinha uma dívida de mais de 700 milhões de reais. É isso mesmo. Imagina um clube com uma arrecadação baixa, que na época o Flamengo arrecadava muito menos do que poderia, até porque lá em meados de 2010 os gestores de futebol, nem sei se a gente pode chamar de gestores do futebol, mas enfim, as pessoas que comandavam os clubes de futebol não tinham uma visão do quão impactante é o meio do futebol na vida das pessoas, em como angariar e ir atrás de patrocinadores, de ações de marketing que vão dar uma resposta para o clube ali financeiramente melhor. Então eu acho que aos poucos o futebol e o Flamengo tem muita responsabilidade nisso, trouxe essa visão sobre gestão profissional de futebol. E começa lá em 2012 com Eduardo Bandeira de Mello, quando ele assume a presidência do Flamengo. O Flamengo tinha quase 800 milhões de reais em dívidas de salário, trabalhistas, com empresários, fiscais, enfim, muita dívida para pouca arrecadação, como você pode ver nesse gráfico. Flamengo era o clube que atrasava salários de jogadores, atrasava direito de imagens, e assim que o Eduardo Bandeira de Mello assume, ele também assume o risco de fazer com que o Flamengo passe por um jejum de títulos, quase corre o risco de cair para uma Série B só para chegar ao patamar que o Flamengo está hoje. Você pensa que o Flamengo é time? O grande feito do Eduardo Bandeira foi trazer para o Flamengo uma gestão empresarial com visão de médio e longo prazo. Afinal, o Flamengo tinha uma dívida muito grande, uma arrecadação muito pequena, e passar por um plano de reestruturação é arriscado, porque a torcida do Flamengo é uma torcida que cobra muito, é uma torcida que gosta de ganhar títulos, é uma torcida exigente, que não gosta de um futebol ruim, gosta de um futebol vistoso, enfim. Assim que o Eduardo de Mello assume, ele assume implantando gestão empresarial a médio e longo prazo, que é super importante, e também assume o risco de ficar alguns anos sem ganhar títulos. Então um dos primeiros passos no Eduardo Bandeira de Mello é redução de despesa. Então eu lembro que teve uma época do Flamengo que ele dispensou vários jogadores, reduziu a folha salarial, que é o que impacta em grande escala num clube de futebol, e também começou um processo de negociação de dívidas com os credores. É aquele famoso devo não nego, pago quando puder. Fazendo isso de forma estruturada, o Flamengo vai atrás de exploração de novas fontes de renda, que é exatamente o que eu falei aqui anteriormente. Eu acredito que a visão dos presidentes de clube antigamente era uma visão mais fechada para patrocínio, para explorar marca, enfim. E o Bandeira de Mello traz isso de uma forma bem diferente, explorando contratos de patrocínio,
estimulando ainda mais, naquela época que era pouco fomentado, o sócio torcedor do Flamengo, e essas fontes de renda bem trabalhadas dão a possibilidade de fazer parcerias estratégicas, de você ter um olhar do mercado para a sua empresa, que no caso é o Flamengo, de uma forma diferente. Então, quando o mercado olha para o Flamengo e vê que o Flamengo, a potência que é, com mais de 35 milhões de torcedores, está se organizando, o que o mercado faz? Peraí, deixa eu apostar. Deixa eu botar minha ficha dentro desse case que pode virar sucesso. Então, a vitrine Flamengo, ela é muito grande. E desde aquela época, ela tinha a possibilidade de ser melhor explorada e aumentando assim as fontes de renda do clube para equacionar as contas. Então, se hoje eu arrecado pouco e gasto muito, é muito difícil de eu equalizar as contas, de eu empatar o jogo. Agora, se eu começo a arrecadar mais do que eu gasto, que é o cenário atual do Flamengo, eu começo a dominar o mercado, eu começo a ganhar títulos, eu começo a ter poder de revelar jogadores, e não só revelar jogadores, mas vender os jogadores pelo preço que eu realmente quero vender. Então, 2018 foi o Vini Júnior para o Real Madrid, o Renier, que não deu certo até hoje no futebol, mas foi vendido por uma bagatela aí gigantesca. Então, a importância da gestão esportiva, de reduzir custo, aumentar a receita e trazer esse balanço, a gente fala de outra fonte de renda do Flamengo, que é uma das maiores do Brasil, que é a geração de receita através de revelação de jogadores. Nada dá mais dinheiro hoje do que você revelar jogadores. A gente tem um exemplo aí do Palmeiras nos últimos anos, revelando aí o Endrick, o Estevão. Se você tem um clube desorganizado financeiramente, qualquer dinheiro é emergente. Você precisa de qualquer 2,50 para vender um jogador. Agora, se você tem as finanças, uma gestão a médio e longo prazo para poder negociar melhor os valores, os ativos da sua marca, você começa a mudar o cenário do mercado. Fazer essa reformulação é muito complicado, porque, por exemplo, você coloca em risco até mesmo a permanência do clube na elite do futebol. O Flamengo em 2013 quase foi rebaixado e ganhou a Copa do Brasil. Depois disso, ficou anos na seca, reformulação, com jogador ruim no ataque. Eu lembro, tinha cada jogador no Flamengo que, meu Deus, e só foi ganhar um título de expressão lá em 2019, que ganhou Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. E aí o Flamengo chega numa fase, ali meados de 2016, 17, que ele já tinha conseguido inverter aquela lógica. Ele já estava faturando mais do que gastava. Então, 2016 e 2017 a gente está falando de superávit. E aí ele começa as contratações de Everton Ribeiro, Diego Costa, enfim, começa a trazer jogadores de impacto até chegar 2019 para o título incrível, para um futebol fantástico, junto com Jorge Jesus, que ganha a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Então, hoje, para um clube de futebol permanecer disputando títulos, permanecer de uma forma competitiva dentro do mercado, é necessário de um controle financeiro rigoroso, equilibrar o investimento de contratação de jogadores, manter o caixa saudável e principalmente um planejamento estratégico para manter a sustentabilidade daquela empresa, daquele clube. Flamengo é um case de sucesso dos últimos 14 anos. Entender que o futebol, isso que mexe com a paixão de muitas pessoas, é importante
também ser bem gerido, ser cuidado. Cuidar de um clube de futebol, ser presidente de um clube de futebol, seja ele SAF, a gente vai falar sobre SAF aqui, seja ele um clube associativo como o São Paulo, como o Flamengo, como o Corinthians, é necessário uma gestão qualificada. É necessário que a gente, como torcedor, cobre essas pessoas, que elas cuidem do nosso clube, da nossa paixão. O Flamengo durante muitos anos foi largado, virou chacota. Mas a partir do momento que uma pessoa séria resolveu fazer um trabalho sério, o Flamengo se tornou uma das maiores potências da América. Será que outros clubes brasileiros, como Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Vasco, conseguem seguir esse mesmo caminho? Será que esses dirigentes eles vão ter a capacidade e a paciência para fazer com que esses clubes cheguem ao patamar do Flamengo? Comenta aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Comenta aqui qual clube deveria e deve aprender com o Flamengo. Eu sou Antônio Martins e aqui a gente fala sobre gestão no mundo do futebol. Tamo junto, AM, é nóis. Confira comigo no replay, foi ele.